Antes de prosseguirmos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir o auxílio do nosso Deus. Pai querido, por favor, abençoa essa porção das Sagradas Escrituras que foi lida diante de nós, para que ela nos seja útil, para que ela possa ser usada pelo Teu Espírito Santo para operar em nossas vidas, e assim, por Tua graça, experimentarmos dia após dia o enfraquecimento da nossa velha natureza e possamos provar mais e mais a alegria do novo homem que está sendo recriado conforme a imagem do Salvador Jesus Cristo. Usa esse momento especial da igreja, quando deixamos as nossas atividades, as nossas ocupações, para que possamos nos dedicar totalmente na obra do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos é processada no Evangelho e nos é proclamada na pregação. Ó Deus, mais uma vez nós te pedimos, abençoa o teu servo durante a pregação, para que ele possa falar com clareza aos ouvidos dos santos, irmãos e irmãs que estão aqui e acompanhando de suas casas, mas também que o teu Espírito Santo possa usar a pregação como o agente interior, que pode chegar ao mais profundo do nosso coração, para desfazer as obras ocultas de pecado. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Então, vamos reler esses versículos finais, irmãos. Nós vamos usá-lo um pouco mais. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Antes de nós entrarmos propriamente dito no tema do batismo e da Santa Ceia, nós ouvimos na semana passada uma pregação que nos ensinou sobre o significado do batismo e da Santa Ceia como sacramentos. Nós já vimos na semana passada. Os sacramentos apontam e confirmam Cristo e as promessas de Cristo sobre nós. Então, com esse entendimento em mente, nós agora entramos no assunto do batismo, já tendo a compreensão de que batismo não fala sobre nós, mas sobre Cristo e as promessas de Cristo. Então, nos últimos momentos do ministério de Cristo aqui na terra, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus se reuniu com seus discípulos, provavelmente no mesmo monte, ou não chega a ser nem um monte não, na Galileia, um elevado, onde Jesus havia conduzido os seus discípulos, por exemplo, quando os nomeou como apóstolos, e também de onde Jesus provavelmente pronunciou aquilo que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, era nas margens do Mar da Galileia. Mateus encerra as atividades de Jesus aqui nesse monte, mas nós aprendemos de Lucas, no capítulo 24, versículo 50, que depois Jesus conduz os seus discípulos ainda para o Monte das Oliveiras, em Jerusalém, mais precisamente em Betânia, que ficava de frente para Jerusalém, e então foi dali que Jesus ascendeu ao céu na presença dos seus discípulos. Mas voltando aqui para o Monte da Galileia, onde Jesus apareceu aos seus discípulos, conforme registrado aqui no final do Evangelho de Mateus, o Cristo ressurrecto, todo-poderoso, ele ordena aos seus discípulos que agora proclamem o Evangelho a todo mundo, não apenas em Israel, mas agora para todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que crescem nele e se tornassem seus discípulos. Então, no restante dessa pregação, eu quero destacar justamente esses três aspectos que nós vimos aqui nesses versículos: a proclamação do Evangelho, o discipulado daqueles que são chamados e o batismo daqueles que creem.
O versículo 28 começa, 19, melhor dizendo, começa: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide, algumas traduções colocam indo, porque precisamente é um particípio aqui, não um imperativo, mas o contexto realmente indica um imperativo. Então eu não tenho problema com essa tradução, embora de vez em quando a gente está vendo vários comentários sobre isso. Então, o Senhor havia separado 12 discípulos, que dentre aqueles que estavam se juntando, se aproximando a Jesus, Jesus separou 12 desses discípulos e depois nomeou esses 12 como apóstolos. A palavra apóstolos significa enviados. E Jesus envia esses enviados, esses apóstolos, a proclamar as boas obras do reino. E isso os apóstolos já estavam fazendo já na época de Jesus. Naquele momento que Jesus está no monte, não tem mais 12 apóstolos, hein? Naquele momento tem 11 discípulos que foram feitos apóstolos, porque Judas Iscariotes já havia se suicidado, e Matias, que haveria de suceder Judas no colégio dos 12, ainda não havia sido nomeado. Isso vai acontecer mais adiante, quando os discípulos se reúnem depois da ascensão de Jesus. Você pode ver em Atos capítulo 1, versículo 26. Então, o ide, ou indo de Cristo, descreve a atividade de proclamação dos apóstolos, que ele já vinha realizando junto com o Senhor, quando Jesus havia enviado pelas aldeias de Samaria e da Judéia e da Galileia, e que também vão continuar exercendo após a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então, os apóstolos estão proclamando a mensagem do reino agora em todos os lugares, especialmente o apóstolo Paulo, mas não exclusivamente. Nós lemos sobre Pedro também proclamando o evangelho lá em Cesareia, para um gentio chamado Cornélio. Então, embora a gente está vendo mais fortemente essa campanha missionária no ambiente gentil, fora da Palestina e do povo judeu com Paulo, mas não exclusivamente. Então, os discípulos estavam proclamando o evangelho em todos os lugares. E os apóstolos também estavam organizando as igrejas que estavam surgindo em torno da proclamação apostólica. E então os apóstolos estão orientando as igrejas para nomearem nas igrejas não novos apóstolos, que nós não veremos isso no Novo Testamento após os primeiros apóstolos, mas nomeando os novos proclamadores do evangelho. E podemos ver Atos 14, 23, Paulo e Barnabé estão voltando às igrejas que foram fundadas na sua primeira viagem, quando eles proclamaram o evangelho pela primeira vez, e nomeando presbíteros em cada cidade. Então, os presbíteros nas igrejas são agora os novos proclamadores do evangelho, em lugar dos apóstolos que no final do primeiro século estão saindo de cena, estão sendo recolhidos ao Senhor, e as igrejas estabelecidas pelos apóstolos estão agora dando continuidade ao trabalho de proclamação do evangelho. E aprendemos que dentro do ofício de presbíteros, alguns foram especialmente chamados para ser justamente o proclamador do evangelho, que também é conhecido como ministros da palavra. Talvez, pelo menos no nosso meio, essa expressão é bem familiar. Talvez no meio evangélico em geral não seja tão conhecido, mas essa expressão ela é tirada da palavra de Deus em Lucas, capítulo 1. Os primeiros 2 versículos: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, usamos ainda hoje essa expressão ministros da palavra para se referir àqueles que foram chamados particularmente para dar continuidade do ministério da proclamação da palavra em sequência
aos apóstolos. Então, nós até falamos sobre sucessão apostólica, mas quando falamos sobre sucessão apostólica, nós pensamos na mensagem apostólica e não nas pessoas dos apóstolos. Os apóstolos encerraram e não foram ordenados novos apóstolos no lugar dele. Apesar disso, a mensagem apostólica continuou por meio daqueles que foram chamados para serem proclamadores das boas novas. Paulo também usa a expressão ministros de Cristo e ministros de Deus para se referir a esses proclamadores do Evangelho. E, brevemente, acrescentar sobre o discipulado dos que são chamados. Porque quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado em qualquer lugar, os pecadores, todos os pecadores estão sendo seriamente chamados para se arrependerem, abandonarem os seus pecados e servirem ao Senhor Jesus Cristo e crer nele. Então lemos sobre esse processo de proclamação, por exemplo, mais uma vez, quando Pedro estava na casa de Cornélio e junto com Cornélio, familiares e provavelmente outras pessoas que Cornélio tinha influência, tanto servos como outros, estavam em sua casa e ouviram a proclamação do Evangelho por meio do apóstolo Pedro e creram. O apóstolo Paulo, igualmente, proclamando o Evangelho em todos os lugares, começando sempre com os judeus, mesmo estando em território de gentio, Paulo sempre começava a proclamação a partir dos judeus, porque ele entendia que a promessa do reino era uma promessa para a casa de Israel, e a partir de Israel, então, para o mundo. Esse progresso do Evangelho a partir de Israel é muito importante também para nós compreendermos as doutrinas da Sagrada Escritura, como também o batismo, que nós estamos vendo na pregação dessa manhã. Então, Paulo, a partir da sinagoga, pregando aos judeus, mas sempre transbordando a mensagem apostólica para os de fora. E cada vez que Paulo está proclamando o Evangelho, seja na sinagoga ou fora, nós estamos lendo sobre pessoas crendo e se juntando a Paulo. E muitas vezes Paulo, Silas e Timóteo. Embora a gente sabe que na proclamação do Evangelho há um duplo resultado, né? Enquanto uns ouvindo a mesma mensagem creem, outros ouvindo essa mensagem não creem, não se arrependem e permanecem debaixo da ira de Deus que está sendo derramada nesse mundo. Então, essas pessoas que ouviram a mensagem dos apóstolos e criam, muitas vezes os textos estão dizendo que eles se agregavam aos apóstolos. Nós lemos isso, por exemplo, em Atos capítulo 13, versículos 44, 14 também, versículo 1, 6 e 7. Aqueles que ouviram e creram se juntaram aos apóstolos. E a gente recentemente ouvimos uma série de pregações em Tessalonicenses, e isso também aconteceu em Tessalônica, quando Paulo chegou, proclamou o Evangelho na sinagoga da cidade. Os judeus incrédulos reagiram contra a mensagem apostólica, mas houve um número que creu e se agregou a Paulo e a Silas. Então, isso para deixar claro que a proclamação do Evangelho, quando, pela graça de Deus, cai em um terreno frutífero, a resposta natural desses pecadores que estão ouvindo a mensagem apostólica é continuar ouvindo essa mensagem, é buscar mais dessa mensagem. E isso é naturalmente, especialmente no mundo fora do ambiente judaico, porque o ambiente judaico já tinha um certo conhecimento sobre Deus, mas no mundo gentil, não. O mundo gentílico conhecia Israel e o Deus de Israel, mas não conheciam a lei. Aqueles poucos que conheciam a lei, eles até se aproximavam às sinagogas, alguns eram recebidos na sinagoga como prosélitos, após os ritos de iniciação.
Outros não chegavam a se tornar prosélitos, mas apesar disso liam a lei e se interessavam pelos assuntos da lei de Moisés, e muitas vezes nós estamos lendo a palavra tementes. Esses tementes era um termo quase técnico para se referir a esses que, embora não houvessem se tornado prosélitos, ou seja, não tivessem ingressado na religião e assumido todos os compromissos, apesar disso, eles aceitavam o ensino da Torá e procuravam viver dentro desses ensinos. Então, é um caminho natural que aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e creem, querem seguir o autor dessa mensagem, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o termo discípulo está fortemente ligado com o compromisso de seguir o mestre e de obedecer às palavras do mestre. Ainda sobre os ministros da palavra que são chamados para proclamar a palavra e ensinar também, eles também são chamados a fazer discípulos e a administrar o batismo aos que creem. Então, nós já lemos, o próprio catecismo nos indica dois textos, esse texto de Mateus 28, 19 e o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Eles têm uma estrutura diferente, mas estão chamando a atenção para essa ordem. Mateus diz, quem crê e for batizado, Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Em Mateus nós lemos sobre ide, que é a proclamação, fazei discípulos, que fala sobre a continuação da proclamação, e aquele que crê então será batizado. O batismo que nós estamos lendo nas passagens do Novo Testamento, como também aqui em Mateus 28, instituído pelo próprio Senhor, é o sinal da aliança, da nova aliança que deve ser aplicada a todos os que creem e que se tornam discípulos de Cristo. Então, batismo não é questão de opção. Pessoas frequentam a igreja, gostam do ambiente de igreja, às vezes até quer participar de algumas coisas que lhe interessam, mas não querem assumir o compromisso de seguir o mestre. E por causa disso não se submetem ao batismo. Mas batismo não é colocado na Sagrada Escritura como uma opção. O batismo é uma ordenança. O batismo é necessário ser colocado sobre todos aqueles que confessam o Filho de Deus e que o seguem. No Antigo Testamento, o sinal empregado na antiga aliança era a circuncisão. Então, a circuncisão não era colocado sobre todas as pessoas, mas apenas aos homens. E como as mulheres participavam? As mulheres elas eram incircuncisas? Não. O Antigo Testamento nunca fala sobre as mulheres sendo incircuncisas. As mulheres eram mulheres da aliança, mulheres santas e circuncidadas no seu marido, no caso de mulheres casadas, e nos seus pais, no caso de mulheres solteiras. Então, muito embora o sinal era aplicado exclusivamente nos homens, e por uma razão óbvia, isso tinha uma ligação com o órgão masculino, então as mulheres participavam no homem da aliança e o sinal, portanto, era colocado no homem. Eu vou voltar a esse ponto precisamente na próxima semana, próximo domingo, porque nós vamos falar sobre o batismo infantil e eu vou partir daqui para mostrar como o batismo infantil no Novo Testamento está seguindo essa ordem. Por isso vocês não vão ouvir mais sobre o batismo infantil agora, hein? Então, o batismo é um sinal necessário aos crentes. Não é porque o batismo faz alguma coisa. A água do batismo, quando bate na língua ou no seu corpo, você então sente um poder especial e maior do que outras coisas. Não há nenhum poder. Quem inventou esse poder místico sobre a água do batismo foi a Igreja de Roma, que ensina o que em latim é conhecido como ex opera operato, ou seja, aquilo que opera está operado.
aquilo que o batismo faz está feito. Então, o batismo realiza a purificação dos pecados. Então, está feito por meio do batismo. E muitos evangélicos hoje em dia seguem essa premissa romanista para ensinar uma mística em torno da água do batismo. Mas a razão de o batismo ser necessário não é porque ele faz alguma coisa na vida do pecador que está crendo. A razão porque o batismo é necessário é porque é uma ordenança de Deus para o nosso próprio bem. Porque Cristo, quando ordena o batismo, ele não faz isso por capricho, ele faz isso porque nós precisamos. Vimos no domingo passado. A nossa fé, ela tem uma tendência a se enfraquecer e facilmente se esquecer. Então, Deus nos acrescentou os sacramentos para fortalecer a nossa fé por meio deles, nos apontando frequentemente para Cristo Jesus por meio dos sacramentos. Então, é necessário como sinal da nova aliança, como um sinal que marca o ingresso de pecadores arrependidos na aliança. Um sinal que aponta e garante a promessa que Cristo nos faz ao sermos recebidos na aliança. Ele nos promete que, sendo recebidos na aliança, os nossos pecados são perdoados. No primeiro momento da igreja cristã, ali em Jerusalém, e as primeiras perseguições por causa do evangelho a partir de Jerusalém, e somente depois, aquilo que Jesus já havia ordenado aos discípulos, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, começa então a progredir para fora de Israel. E no primeiro momento, especialmente nos textos que estão falando sobre a conversão de judeus, nós geralmente estamos lendo pessoas sendo batizadas junto com a pregação. Ouviram a pregação, logo naquele mesmo momento estão sendo batizados. Por exemplo, o etíope de Candace, que havia ido a Jerusalém, e Felipe foi enviado ao encontro dele. Felipe pregou o evangelho, mostrando para ele que aquilo que ele já conhecia apontava para Cristo, e agora ele, aceitando essa revelação de que era Cristo que ele estava buscando quando ia a Jerusalém, com base nessa confissão, ele recebeu o batismo de Filipe. Mas o que devemos observar é que os judeus, eles já tinham o conhecimento da salvação. Eles já tinham uma religião de Deus. Eles já conheciam o plano, a história redentiva. Eles já esperavam o Messias. Mas eles não sabiam, faltava uma peça no quebra-cabeça, estava faltando uma peça para encaixar, e então eles entenderem todo o restante do quebra-cabeça. Essa peça era Cristo. Quando então no Novo Testamento Cristo é proclamado como aquele que foi anunciado no Jardim do Éden a nossos primeiros pais, que foi revelado aos patriarcas, que foi ensinado na lei, nas cerimônias, nos sacrifícios, que tudo apontava para esse Salvador Jesus, quando as pessoas criam nesse Jesus, encaixava a pedra em todo o tabuleiro, todo o esquema estava basicamente compreendido. Então, não existia muita razão e nem prática até aquele momento de deixar para batizar a pessoa somente algum tempo depois. Nem havia razão e nem havia a prática. Por isso, quando nós estamos lendo os textos do Novo Testamento, falando sobre os batismos, especialmente os primeiros textos, nós vamos ver uma relação direta entre a pregação e o batismo. Especialmente no meio judeu. Ouvia a pregação, cria, entendia então que tudo que ele já acreditava era Cristo, recebe a mensagem de Cristo e é batizado. Então, porém, até Pentecoste, o batismo ainda tinha uma coisa diferente. Tanto Jesus como João Batista já batizavam, né? Mas enquanto Jesus ainda estava vivo e durante o ministério de João Batista, faltava ainda uma coisa para complementar todo o significado do batismo, que era a cruz.
Faltava Jesus morrer na cruz como perdão dos pecados e então o batismo poder apontar para a obra completa de Cristo. Isso só vai acontecer a partir de Pentecostes. Por isso fazemos distinção entre o batismo de João Batista e o batismo cristão. O batismo cristão, de fato, tem a mensagem da salvação completa. Quando alguém é batizado, a mensagem completa do Evangelho está ali. Isso ainda não havia acontecido enquanto Jesus estava aqui na terra. Então, por que a água está sendo usada no batismo? A água foi instituída pelo Senhor, como nós lemos em Mateus 28, por causa do simbolismo da água em relação à purificação. Tanto João Batista estava pregando a remissão dos pecados, o arrependimento, Cristo também estava pregando o arrependimento dos pecados, mas basta olhar bem para trás com o Antigo Testamento e observar que no Antigo Testamento existiam vários rituais de purificação de pecados que usavam água. Então a água já era empregada desde o Antigo Testamento para ensinar o povo judeu que eles eram pecadores. Eles estavam sujos por causa do pecado. E eles precisavam da graça do perdão, da lavagem dos seus pecados. E isso era ensinado aos nossos irmãos israelitas no Antigo Testamento por meio dos inúmeros ritos de purificação. Então, se você vai pesquisar com calma, você vai ver vários rituais, algumas inclusive sendo exigido água corrente, água viva, água purificadora, porque a água corrente era justamente mantinha o aspecto de pureza em contraste com a água parada, né? Então, essa palavra batismo, como nós costumamos empregar hoje, é uma palavra grega, e na verdade a nossa tradução em português preferiu não traduzir. Se fosse traduzir seria alguma coisa como lavagem, mas os primeiros autores eu acho que corretamente preferiram deixar a palavra como ela está para chamar a atenção do uso diferente do batismo enquanto cerimônia sacramental da aliança que introduz o crente na aliança, do uso dessa palavra em outros contextos. Por exemplo, abra comigo Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, versículo 10. Então, o escritor já está, desde o início do capítulo, discorrendo sobre diversas cerimônias realizadas no Antigo Testamento. Então, ele culmina no versículo 10, dizendo: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida e diversas abluções. Está assim na sua tradução? Abluções. A palavra abluções aqui, se o tradutor fosse manter ela em todos os casos, nós leríamos aqui e diversos batismos. Significa que o autor está chamando a atenção para o fato de que essas cerimônias do Antigo Testamento, que ele também menciona nos versículos anteriores, essa lista, não passavam de diversos batismos. Isso é a palavra como está aqui, mas o tradutor corretamente só traduziu a palavra naqueles contextos que apontavam para o batismo cristão, ou para o batismo do Novo Testamento, melhor dizendo. Então, para as igrejas reformadas, e quando eu falo igrejas reformadas em geral, não as ERB, as igrejas da Reforma, o batismo, então, o batismo com água foi empregado pelo Senhor para chamar a atenção para esse simbolismo de purificação que está na água. Quando nós usamos a água, facilmente nós compreendemos o valor purificador, o valor de limpeza da água. Esse aspecto é o aspecto mais importante do batismo, e é a esse aspecto que nós nos apegamos e enfatizamos quando nós estamos ensinando a doutrina do batismo. Não é o modo do batismo, não é a quantidade de água que no batismo deve ser usado, se é por imersão, se é por aspersão,
se é por efusão, se deve ser muita água ou pouca água, se deve abrir a boca ou não dentro da bacia. Se quando as igrejas orientais, elas, por causa do uso das palavras de Jesus em Mateus 28, que fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os orientais batizam por tripla imersão. Então, se o batismo tem que ser por imersão, é uma ou três. Então, eles batizam em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E não apenas uma só vez. Em outros lugares, o batismo é feito por um tipo de aspersão, jogando. E em outros lugares é feito por efusão. Esse costume, é muito possível que no primeiro momento o batismo por imersão de fato já estivesse sendo usado. Mas a igreja, bem no começo, ela compreendeu que não existia uma obrigação bíblica do batismo ser feito por imersão. Então, nos lugares mais frios da região norte da Europa, o batismo era aplicado por aspersão e não por imersão. Imagine o bebezinho sendo mergulhado numa água menos 8 graus. Então, a igreja, muito cedo, fez uso de outros modos, porque ela entendeu que o que Cristo está ordenando não é o modo do batismo, mas é o significado do batismo. Mesmo dizendo isso, usando um pouco de história, não significa que a Bíblia, então, não nos diga nada sobre isso. Abra, por exemplo, em Atos capítulo 10... O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre os exemplos do Antigo Testamento que ficam para nós, ele nos diz uma coisa interessante aqui. 1 Coríntios 10, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos nós sabemos que eles passaram pelo mar a pé enxuto, hein? Não, eles passaram a nado, não. Foi a pé enxuto. Versículo 2. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Se eles foram batizados na nuvem, dificilmente eles mergulharam nas nuvens. E se eles foram batizados no mar, também dificilmente eles passaram a nado. O texto de Êxodo vai dizer na sequência que quem foi batizado no mar foi o exército de Faraó, quando o mar se fechou e matou todo mundo. O que de fato nós aprendemos na palavra de Deus quando está falando sobre o batismo é o significado do batismo. O batismo aponta para a nossa separação do mundo. Nós fomos chamados por Cristo, fomos perdoados por Cristo e separados. Foi exatamente o que o Mar Vermelho fez. O Mar Vermelho separou o povo de Deus dos egípcios. Foi o que o dilúvio fez entre os que estavam na arca e os que estavam fora da arca. Os que estavam na arca, Noé, que também vai ser citado aqui no capítulo 10, ele foi batizado não fora da arca, mas ele foi batizado com a água que estava do lado de fora, porque a água fez separação entre os que estavam dentro da arca e os que pereceram fora da arca. Então, ao invés de nós nos apegarmos ao modo como o batismo está sendo administrado, nós devemos nos apegar à promessa que o batismo está nos fazendo. O batismo tira a nossa mente de nós mesmos e aponta para Cristo Jesus, para a obra que Ele realizou na cruz, para a promessa de perdão dos pecados que Ele nos faz, assim como a água do nosso banho lava, normalmente falando, o nosso corpo. Assim, Cristo promete na água do batismo, Ele promete na água que Ele, pelo seu Espírito Santo, vai operar em nossas vidas, purificando-nos dos nossos pecados. E antes de concluir, voltar ao texto de Felipe, que eu já mencionei, para falar sobre quem deve batizar. Nós, como igrejas reformadas, nós mantemos que quem deve batizar é o ministro da palavra. Porque foi ele que foi legitimamente chamado pela igreja para realizar o ministério da pregação
e junto com a pregação batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse princípio tem sido mantido pelas igrejas reformadas desde o princípio da reforma. Então, o batismo deve ser administrado por um homem ordenado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós voltamos ao capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo onde nós lemos sobre Filipe e o eunuco, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi, e eis que um etíope eunuco, alto, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanham. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a assentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra da vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Observe que a dúvida é quem? O significado disso, mas quem? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa frase completa é até chamativa, ele está realmente mostrando o que é que ele crê. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então, uma coisa a ser dita aqui é, de vez em quando estão dizendo, mas ele batizava no rio, então era por imersão. Disse, o texto, nem aqui, nem no texto de João, menciona sobre eles serem mergulhados na água. Batizado no rio não significa automaticamente ser mergulhado na água, embora possa ser. Mas alguém pode entrar no rio justamente para receber a água, como mostram gravuras bem antigas do 4º e 5º século da igreja cristã. Mas o ponto aqui é, veja, não é só o apóstolo, não são só os apóstolos que podem batizar. Qualquer um que prega e o outro crê pode batizar. Veja Filipe. Filipe está batizando o eunuco. Ele não era apóstolo. O princípio que nós tiramos no Novo Testamento sobre a autoridade do batismo faz referência àqueles que são chamados por Cristo para uma atividade especial. Estes que são especialmente chamados por Cristo recebem autorização para proclamar a palavra de Deus com a mesma autoridade dos apóstolos. Não era apóstolo, mas eles são chamados por Cristo. Então você ouve falar no Novo Testamento sobre evangelistas, que não é a mesma coisa de evangelistas hoje. Nós da igreja também às vezes nos referimos a evangelista quando nós falamos sobre um presbítero que é deslocado para realizar o trabalho em uma congregação missionária. A gente também chama ele de evangelista, mas a gente não está dizendo que é aquele ofício do Novo Testamento. Porque os evangelistas do Novo Testamento eram ofícios especiais ligados com os apóstolos. À medida que os apóstolos estão saindo de cena, o ofício de evangelista está também saindo. Porque agora o trabalho está sendo ordenado na igreja. E o máximo que Paulo vai dizer depois para Timóteo é: faz o trabalho de um evangelista. Isso o presbítero faz quando vai para um local. Eu, como missionário, como pastor, estou fazendo, eu estou evangelizando vocês, eu estou evangelizando lá fora, mas isso é diferente do ofício de
de evangelista. Então, Filipe está aqui na condição de um evangelista que foi chamado por Deus para pregar o evangelho a esse homem. E outros casos, Barnabé, ele é até chamado de apóstolo, mas Barnabé não era apóstolo, nós sabemos disso. Existiam os 12 apóstolos, morreu Judas, Matias foi ordenado no lugar de Judas, e Paulo, quando recebe o chamado para o apostolado, ele faz questão de dizer: eu sou como um aborto fora de tempo, eu saí atrasado, o grupo estava fechado, mas Deus quis chamar e ele chamou. Então, o apóstolo era aqueles que eram diretamente chamados por Cristo, mas Barnabé estava o tempo todo com Paulo, para todo lugar, evangelizando e pregando e realizando os mesmos sinais que Paulo estava realizando. Ele foi chamado de quê? Apóstolo. Então, quando esse momento especial do Novo Testamento está findando, ordinariamente não estamos mais vendo isso na igreja cristã. Então, esse texto não serve para dizer que qualquer pessoa que prega o evangelho, que esteja falando sobre o evangelho, tem o direito de batizar. Esse texto não mostra isso. Esse texto mostra que aqueles que foram comissionados diretamente por Deus, como estamos vendo aqui, o Espírito Santo disse a Filipe: sai daí, vai para aquele lugar. É uma coisa especial, isso não acontece mais. Nós começamos falando essa pregação sobre o ide, não foi? Ide. Ou indo, né? Fala sobre a proclamação do evangelho. E lemos que anexado a essa proclamação do evangelho estava o batismo. Jesus estava com os seus discípulos particularmente. Voltem para o texto de Mateus 28. Nós lemos os versículos finais aqui, 18, né? Mas volte agora então para os versículos anteriores. Versículo 16: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Os 11. Essas palavras de Jesus estão sendo ditas aqui para os 11 discípulos, não para a multidão dos discípulos. Jesus separou esses homens e comissionou esses homens para a pregação autoritativa, e junto com a pregação autoritativa, a administração autoritativa do batismo. Isso, nós reconhecemos que qualquer pessoa pode pregar, hein? Se você está lá fora falando com alguém, falando sobre Cristo, está pregando Cristo, está proclamando Cristo para aquela pessoa. Algumas pessoas, até no nosso meio, vai ter dificuldade, não querem usar de jeito nenhum a palavra pregação nesses casos. Eu não tenho muito problema, não. Ele pode usar a palavra, está lá pregando, preguei para aquela pessoa lá fora. Embora, geralmente, nós preferimos usar a palavra pregação, proclamação, com esse peso de autoridade que a Escritura dá, e diferenciar isso daquilo que todos nós somos chamados a fazer, porque todo crente deve anunciar Jesus, todo crente tem que falar, seja com testemunho, seja com a boca mesmo, não é só com testemunho não, tem hora que é com testemunho, mas tem hora que é preciso ensinar para a pessoa o que é que ela está querendo dizer, o que significa isso, o que a Bíblia diz sobre o comportamento dela, tem que falar claramente. Mas nós, de fato, usamos essas palavras num contexto mais restrito e mantemos esse aspecto autoritativo da proclamação do Evangelho. Isso não é que a qualidade da mensagem aqui seja melhor do que aquela que alguém falou lá fora. Eventualmente, alguém pode ser mais eloquente do que eu e falar muito mais claramente e melhor e mais convincentemente. O ponto não é esse. O ponto é que Deus separa homens e os chamam e dão autoridade para que eles vão como embaixadores de Cristo para proclamar esse evangelho com essa autoridade. E anexada a essa autoridade, Deus também deu a autoridade de batizar.
Então, por isso, nós mantemos que o batismo deve ser administrado pelo ministro da palavra. Pelo menos ordinariamente deve ser feito assim. E por isso também, às vezes, o ministro, talvez você já ouviu essa expressão, o ministro ele é chamado de ministro da palavra e dos sacramentos. A expressão ministro da palavra e dos sacramentos é justamente porque está dentro do seu ofício como ministro de Cristo, não apenas proclamar o evangelho, mas também administrar os sacramentos. Existem outros detalhes, mas é uma pregação e a gente não precisa tratar tudo isso aqui. Mas sobre as situações onde batismos são feitos em outros contextos, por outras pessoas, se eles são válidos ou não. Isso não caberia no momento dessa pregação. Então, só em conclusão a nossa pregação dessa manhã, o trabalho dos ministros inclui proclamação e ensino. Pregação para que pessoas ouçam e aceitem, e ensino para que eles sejam discipulados. Então, não é apenas ouvir, tá certo, eu creio, e aí ser batizado, porque não se tem hoje em dia o mesmo pano de fundo histórico que os primeiros cristãos, que eram judeus e que já tinham todo o conhecimento do Antigo Testamento e faltava uma peça para encaixar no quebra-cabeça, que era Cristo. Não é o caso. A maioria das pessoas ouvem sobre Cristo, mas eles não entendem o que é realmente, quem é Cristo e o que significa dizer creio em Cristo, qual é a consequência disso, qual é a consequência de dizer que crê e ao mesmo tempo seguir as palavras do seu mestre e se juntar ao grupo do seu mestre, que é a igreja. Então, a falta desse entendimento geral torna necessário que o ensino seja aplicado a essas pessoas que ouviram a proclamação e começaram a crer em Jesus Cristo, mas antes que eles possam confessar essa fé publicamente diante da congregação, é necessário que Cristo seja gerado no coração deles, como o apóstolo Paulo ensinou na carta aos Gálatas. Por isso, então, desde cedo na igreja cristã, a prática de, antes de alguém ser batizado, ele deveria fazer, dar o testemunho da sua confissão diante da igreja, e essa prática foi quem gerou para nós o que hoje nós temos em nossas mãos, o Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos é uma coleção de frases que foram se juntando e se organizando, se ajustando, até que, por volta do 7º século, ele estava do modo como basicamente a gente tem hoje, hein? Então, isso deriva da prática da igreja desde cedo, de não admitir na comunhão plena da igreja aqueles que não fizeram sua profissão de fé com segurança. Por isso também, na prática das igrejas reformadas, nós temos um processo relativamente lento para se tornar membro, hein? Nós geralmente passamos um ano com estudos, pelo menos as pessoas que não vêm de um contexto já reformado, eles têm que passar pelo Catecismo de Heidelberg para que possam conhecer as doutrinas bíblicas conforme a igreja confessa, para não acontecer de, no final das contas, ela dizer, eu confesso o que a igreja está dizendo. Não, nós não confessamos o que a igreja diz, nós confessamos com a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Eu tenho que assumir essa confissão como minha. Eu creio, por isso eu estou com esses irmãos. Eu creio, por isso eu confesso isso. Não é que eu estou confessando, na minha igreja é assim. Lá eles creem nisso. Ele já está se excluindo da igreja. Ele está dizendo, eu estou lá, mas não sou de lá, não. Então, por isso nós temos cuidado. E no final das contas, pela graça de Deus, temos provado muitas bênçãos com essa boa prática que procura aplicar esses princípios da palavra de Deus. Amém.